Então vamos lá, pessoal. Dia 1º/8, então estamos na segunda parte da nossa aula aí, voltando ao assunto ativo biológico, né? Hoje eu acho que a aula está um pouco mais suave aí, né? Acho que vocês estão conseguindo entender um pouco melhor. Não é isso? Eu me baseio muito pela Solange. Enfim. Mas assim, pessoal, tá um pouco mais tranquilo hoje, não tá? Eu estou tentando deixar um pouco mais claro, tá? Um pouco mais, digamos, um pouco mais leve. Na quinta-feira estava, sei lá, senti um pouco mais pesado, assim, muito conteúdo, né? Bom, agora a gente está caminhando para os finalmente. Nós temos basicamente, se eu não estou enganado pelos slides aqui, temos 3 pontos para ver. Ele fala de ganhos e perdas, aí ele é um pouquinho extenso. Depois ele fala da subvenção e depois ele fala da divulgação. Então, basicamente, é o que ele fala aí para o final, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só colocar o slide aqui no ponto. Pronto. É esse. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Olha só. Então, voltando aqui, ó. Então, o que ele fala? Ó, ganhos e perdas, né? Esse tópico aqui, quando a gente fala aqui de ativo intangível, então, o ganhos e perdas ele é importante porque ele vai... assim, a gente vai ter ganho e perda o tempo todo, tá? Por se tratar de valor justo, pessoal, então a gente vai ter ganho e perda logo na aquisição, isso pode acontecer na colheita, pode acontecer ao longo do processo, mais do que efetivamente a gente tem em outros ativos. Por exemplo, se em alguns casos a gente tem lá no imobilizado, a gente tem um impairment, tá certo? Então, você tem a perda ali, mas o valor justo ele ocorre, se você tiver a condição de mensurar ele a cada fechamento, então em tese você deveria fechar a cada mês. Mas nem sempre isso é possível, tá? Porque você tem que ver também a relação custo-benefício. O quanto agrega você fechar mês a mês e qual o custo para isso, tá? Mas o fato é que, no caso do valor justo, no caso do ativo biológico, ele pode ocorrer em vários momentos, tá? Diferentemente de outros casos que vai acontecer mais no fechamento, tá? Então, por isso que ele tem um tópico relativamente grande aqui falando de ganhos e perdas. Olha só. Bom, deixa eu só ver as outras pessoas aqui, né? Na aula aqui. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui a Daniele, fazendo a chamadinha aqui, hein, pessoal. Vocês acham que eu não faço chamada, né, pessoal? O Diogo. A Glauci. O Isaías. Presente. Marcelo. O Marcelo já é da falta, hein, Marcelo? A Marta, Solange e o Sérgio. Acho que é isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. Falando do ganho e perda aqui, ó. O ganho e perda proveniente da mudança no valor justo, menos a despesa de venda, então, do ativo biológico, eu falo aqui, ó, reconhecido no momento inicial até o final de cada período, deve ser incluído no resultado do exercício em que tiver origem, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem o valor justo, a gente vai apurando, seja desde o início até o final, a contrapartida do valor justo, a gente vai evidentemente considerando no resultado do período, tá? Então, parte dos gastos que eu vou tendo com esses ativos biológicos, ele vai compondo o custo do ativo biológico. Eu vou medir o valor justo, como eu falei. Então, do custo que eu tenho até chegar no valor justo, essa diferença é resultado do período. Tudo bem? Né? Então, esse é um ponto, digamos, tranquilo aí, tá? Ó, ele fala que a perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de ativo biológico. Então, é como a gente falou, né? Como eu estava falando para vocês. Embora eu não concorde muito, não me parece, mas é exatamente assim que a norma trata. É lógico que, assim como a maioria de vocês que não trabalha com isso no dia a dia, eu também não trabalho. Então, às vezes, para a gente parece que não é muito, como eu posso dizer,
não é muito lógico, mas para quem está acostumado e trabalha com isso no dia a dia, né, fala aqui, ó, a perda pode ocorrer no reconhecimento inicial do ativo biológico, porque as despesas de venda são deduzidas na determinação do valor justo. Entendeu? Então, logo no reconhecimento, é lógico que não é 100% dos casos que você tem perda no reconhecimento inicial, mas acontece, tá? Acontece. E acontece com uma certa frequência. Ó, o ganho pode originar-se no reconhecimento inicial de ativo biológico quando ocorre o nascimento do bezerro, por exemplo. Tá vendo? Ó? Então, aqui nós temos duas situações. Primeiro, eu posso ter uma perda no reconhecimento inicial, então, como eu disse, eu estou lá comprando um determinado... Por exemplo, estou comprando um bezerro, estou pagando 1.000, né? Comprando um gado lá, alguma coisa, estou pagando 1.000, só que as despesas, se eu fosse vender, porque aí eu teria despesa de venda, teria despesa de frete para levar o animal, enfim, depende de como seria aí a negociação, eu teria uma despesa de 200. Então, eu estou pagando, o meu valor justo é 800, eu tenho que reconhecer já de cara uma perda de 200, certo? Agora, pode acontecer o oposto também. Eu posso estar pagando 1.000, tá? Uma despesa de, digamos, de venda de 800, correto? Desculpa, de 200, então eu teria um valor justo aí de 800, mas eu estou pagando 1.000, tá? Só que o meu valor justo poderia ser 1.500, eu estou pagando abaixo do meu valor justo. Esse é o exemplo que eu queria dar. Então, na verdade, aí eu tenho um ganho. Por quê? Porque eu estou pagando abaixo do valor justo, então teria um ganho no valor justo. Tá? Aqui no caso do nascimento do bezerro, o que ele fala aqui no valor justo? É porque assim, você vai tendo os gastos, você vai reconhecendo os custos para que aquele bezerro nasça. Até ele nascer, você vai colocando ele como ativo. Faça uma analogia como se fosse um ativo um imobilizado em andamento, algo parecido. Aí quando ele nasceu, você mede o valor justo. Tá certo? Então, se você gastou 1.000 e o valor justo dele é 2.000, significa que eu tenho um gasto de 1.000, só que eu tenho um ganho no valor justo de mais 1.000. Tá claro? Então, o valor do meu bezerro seria 2.000. Tá claro isso? E aí a gente reconheceria, então, esse ganho. E sempre sendo ganho ou perda, resultado do período. Tá? Ó, o ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial do produto agrícola ao valor justo, menos as despesas de venda, deve ser incorrido no resultado do período em que ocorrer. Aqui ele está falando para atendimento ao princípio da competência, como a gente já está acostumado, né? O ganho ou a perda pode originar-se no reconhecimento inicial do produto agrícola como resultado da colheita. Então, ó, o ganho ou a perda pode originar-se no reconhecimento inicial do produto agrícola como resultado da colheita. Ou seja, veja que aqui nós estamos falando do produto agrícola. Tá? Então, no momento da colheita, eu posso ter ali um ganho ou uma perda em função do valor justo que eu tenho. Então, digamos que no momento que eu estou colhendo ali, o meu valor que eu tenho contabilizado pode ser maior ou o valor que eu tenho contabilizado pode ser menor. Então, digamos que eu tenho um valor, eu estava até usando aquele exemplo de R$ 4.000, né? Então, digamos que eu tenha lá uma laranja, o exemplo que eu estava usando, ela está mensurada a valor justo a R$ 4.000 e na hora da colheita ela está a 2.000. Então, significa que eu tenho uma perda no valor justo de 2.000 e aí esse valor dos 2.000 que me sobrou é o que vai entrar para o estoque, mas eu tenho que reconhecer uma perda. Vamos imaginar o oposto. Eu tenho um ativo biológico valorizado ou mensurado, né, valor justo a R$ 4.000, e no momento da colheita ele está a 5.000. Então veja que eu tenho um ganho de 1.000 e consequentemente o que entra no meu estoque vai ser o valor de 5.000, tá? Então eu estou apurando o ganho ou a perda no momento da colheita. Tudo bem? Aí ele fala aqui, claro que isso digamos, é uma premissa só, é só um conceito que ele diz, ó, há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável. Bom, por que ele surge de tal premissa, né? Porque, ó, só ler esse segundo aqui, fala, ó, tal premissa pode ser rejeitada no caso de ativo biológico cujo valor deveria ser cotado pelo mercado. Porém, este não o tem disponível. As alternativas para mensurá-los não são claramente confiáveis. Então, nessa situação, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo, menos qualquer depreciação ou perda por recuperabilidade. Então, isso parte do pressuposto, pessoal, que assim, o valor justo de um ativo biológico, ele é facilmente não, mas ele você consegue mensurar.
E por que que a gente consegue fazer essa mensuração? Porque a grande maioria desses ativos biológicos só tem cotação em bolsa, na BMF, tá? Então é muito comum, você tem, ainda que ele, muitas vezes ele não tenha cotação na bolsa, você tem um mercado ativo muito grande para esse tipo de produto. Principalmente no Brasil, que é um país agrícola, né, na sua grande maioria. Então você está comprando grãos, pegando soja, como o Marcelo falou, você vai lá no... Você é pé vermelho, Marcelo? Não. Não? Minha esposa é. Ela fica brava chamar ela de pé vermelho ou não? Não, ela só nasceu lá e veio para São Paulo. Ah, é? O pessoal fica Eu, meio bravo aí, né? Ou seja, família, familiar dela mora tudo lá perto de Foz do Iguaçu, perto de ah, Cascavel. entendi. Então, assim, por exemplo, quem mora no norte do Paraná, o pessoal até brinca aí, chama eles de pé vermelho e tal, porque lá é uma região, basicamente, tem muita região agrícola tal, e a terra é bem vermelha mesmo, né? Então, eles brincam com isso aí, o pessoal não gosta muito. Mas, enfim, Carro, quando vem de lá, vem todo cheio de pó vermelho. vem. Por isso chama pé vermelho. Então, é assim, você pega uma região daquela, por exemplo, todo mundo assim, né? Uma grande parte dos comerciantes consegue medir, saber, ver o tipo da soja, né? É bastante comum isso daí. As pessoas que trabalham na área, eles têm um processo de mensuração, um conhecimento bastante grande, né? Por exemplo, eu estou sempre brincando aí com a Solange, que ela fala, eu não conheço nada, não atuo, tal. Mas assim, mas quem atua tem um grande conhecimento normalmente. E é fácil, então, essa mensuração por esse valor justo, por conta de você ter mercado ativo. No Brasil inteiro você tem mercado ativo, né? A não ser que você esteja falando de um determinado produto que, via de regra, assim, você até tem um mercado ativo, mas no lugar que você está, não existe. Então, aí você vai fazer uma estimativa, você deveria mensurar pelo custo, tá? É isso que ele fala. Assim, presume-se que, né, presume-se que no nosso dia a dia, digamos assim, como você tem uma comercialização bastante grande desses produtos, você tem cotação em bolsa, você consegue mensurar esse valor justo com uma certa facilidade, tá? Mas, claro, se você não conseguir mensurar, então você vai utilizar o custo de aquisição, certo? Ó, quando o valor justo de tal ativo biológico se tornar mensurável de forma confiável, então a entidade deve mensurar ao seu valor justo menos as despesas de vendas. Ou seja, ele está contrapondo o último item do slide anterior. Ele diz assim, então, se o valor justo não puder ser mensurado com confiabilidade, eu vou usar o método do custo, menos depreciação, qualquer coisa do tipo. Mas a partir do momento que eu não consegui mensurar na aquisição inicial, mas depois eu consigo mensurar pelo valor justo, então eu tenho que mudar o critério e utilizar o valor justo, tá? Tem que ser feito dessa maneira. Ó, quando ativo biológico, aí ele também fala quando você coloca esse ativo biológico para venda, né? Ó, quando ativo biológico classificado no ativo não circulante satisfizer aos critérios para ser classificado como mantido para venda, então presume-se que o valor justo também possa ser mensurado de forma confiável. Vejam que ele fala sempre presume-se, pessoal, porque se eu tenho um ativo biológico, por exemplo, que eu estou usando lá e eu quero vender, se eu quero vender é porque eu já tenho uma noção de preço, certo? Então significa que eu sei basicamente quanto poderia ser o valor justo desse ativo. E aí é o que ele diz, ó, a presunção do item anterior pode ser rejeitada somente no reconhecimento inicial. Ou seja, se eu estou comprando de um determinado, estou comprando um determinado produto de alguém, tá? E eu teria que mensurar pelo valor justo menos as despesas de vendas. Mas eu não consigo mensurar esse valor justo, eu posso fazer isso no custo. Mas isso somente, digamos assim, ó, essa presunção, eu posso rejeitá-la, falar, não, eu tenho essa presunção, mas eu não quero utilizar, vou usar somente no reconhecimento inicial, tá? Ó, a entidade que tenha mensurado previamente o ativo biológico ao seu valor justo menos as despesas de venda, continuará a mensurá-la assim até a sua venda. Ou seja, a partir do momento em que você... Basicamente, se a gente consegue mensurar todos os ativos biológicos por valor justo, basicamente, até o momento da venda eu vou usar valor justo, tá? É diferente de, tô o valor justo, mas agora eu vou fazer pelo custo, depois eu volto pelo... Não, basicamente é valor justo direto. E aqui, gente, o mercado trabalha assim, tá? É uma questão de mercado. Você apura seus custos, tal, mas a compra, a venda, a negociação, ela está sempre baseada no valor justo. Quem assiste aí como o Marcelo, como é que é lá, Marcelo?
Globo Rural, né? Passa amanhã cedo, 6 horas, né? Domingo, 6 horas da manhã, não é isso? Diz que velho que acorda cedo, né? Mas eu não sou velho, não. Mas eu já assisti algumas vezes, é um programa bacana. A gente realmente aprende bastante e aí dá para fazer muitas analogias com esses assuntos que a gente está tratando aqui, tá? Via de regra, pessoal, a gente tem esses ativos biológicos aí, a gente consegue mensurar, tá? Valor justo. É difícil você não conseguir mensurar ele, tá? Bom, em todos os casos, a entidade deve mensurar o produto agrícola no momento da sua colheita ao valor justo menos as despesas de vendas. Então, isso a gente já falou várias vezes. No momento do corte, da colheita, valor justo menos despesas de venda. Este pronunciamento assume a premissa de que o valor justo do produto agrícola no momento da colheita pode ser mensurado de forma confiável. Então, veja que assim, essa presunção vem desta norma, tá? É esta norma que tem essa presunção. Isso significa que, embora a norma tenha essa presunção, pode ser que na prática você não consiga fazer essa mensuração, tá? Na determinação do custo, da depreciação e da perda por irrecuperabilidade acumulada, a entidade deve considerar os pronunciamentos CPC 16 estoque e CPC 27 imobilizado e o CPC 01, valor recuperável de ativos, para a gente falar de perdas, para falar de impairment, tá certo? Então, via de regra, pessoal, ativo biológico mensuro pelo valor justo. Diferentemente de outros ativos, via de regra, eu tenho a perda ou um ganho no momento da aquisição, ao longo do processo e no momento da colheita. Quando eu vou colher ou abater o animal e transferi-lo para o estoque, neste momento eu também posso ter um ganho ou uma perda. E esse valor final é o que vai entrar no meu estoque. Dali para frente, se for para imobilizado, se for para estoque, eu preciso considerar o CPC 27, o CPC 16, tá certo? Se for imobilizado ou estoque, porque eu vou ter que levar em consideração vida útil, depreciação, justamente para fazer o impairment, tá? Que a gente vai ver o impairment na sequência aí, tá bom? Aliás, pessoal, tudo bem até aí, não? Tranquilo? Suave aí? Hoje está mais fácil, né, Daniele? Muito bem. Então, vamos lá, ó, continuando aí. Agora ele vai falar de subvenção governamental, ó, né? Pode ver que é pouquinho, ó, tá vendo? Ó? Depois a gente já entra na parte de divulgação, tá? Ó, o que é a subvenção governamental? A subvenção governamental incondicional, relacionada a um ativo biológico, mensurado seu valor justo, menos a despesa de venda, deve ser reconhecida no resultado do período quando e somente quando se tornar recebível, tá? Então, o que é a subvenção? Deixa eu falar rapidamente. A gente recebe dinheiro do governo, tá? Assim, você pode receber dinheiro, você pode receber terras. Nesse meio, a gente às vezes recebe muitas terras, às vezes você recebe insumos, né? Defensivos agrícolas, enfim. E como é que eu contabilizo isso? Bom, a parte que eu estou recebendo, porque assim, a outra parte vai ser ativo, certo? Eu vou contabilizar lá no valor do meu ativo biológico e tal, e a outra parte eu vou ter que ter um crédito, digamos assim. Bom, esse crédito, pessoal, eu tenho duas situações. Ou ele é receita ou ele é passivo. Quando que eu tenho essa diferenciação? No momento que eu reconheço essa subvenção, tá? Eu preciso pensar o seguinte: eu tenho alguma obrigação com o governo? Eu estou recebendo terras, por exemplo, para plantar. Então, eu estou recebendo ali uma subvenção. Vamos imaginar que eu não tenho custo nenhum. Eu tenho alguma contrapartida com o governo? Se eu não tenho contrapartida nenhuma, assim, eu não preciso prestar conta, significa que eu recebi e está ok, eu tenho receita. Se eu preciso, depois, dar alguma contrapartida para o governo, então eu não tenho receita, ele vai para passivo, porque eu tenho uma obrigação a cumprir. E essa obrigação pode ser contratar funcionários, pode ser ficar determinado tempo na região, produzir uma certa quantidade, enfim. Isso vai depender muito do convênio que as empresas vão ter aí com quem está fazendo essa subvenção, tá? Então, ele fala assim, né? Ó, então, essa subvenção governamental incondicional, né, deve ser reconhecida no resultado do período. Por que incondicional? Porque eu não tenho condição a cumprir, certo? Eu recebi a subvenção e já tenho ganho e morreu, acabou, já era, tá? Agora, se a subvenção relacionada com o ativo... Gente, reparem que fica até chato, porque ele fala o tempo todo, ó, o valor ativo biológico mensurado ao valor justo menos a despesa de venda. Aqui embaixo ele fala a mesma coisa.
Se a subvenção relacionada com ativo biológico, valor justo menos as despesas de venda. Aqui ele fala for condicional, ó, inclusive quando exigir que a entidade não se envolva com uma atividade agrícola especificada, deve ser reconhecida no resultado quando e somente quando a condição for atendida. Ou seja, então quando eu tenho uma condição, eu coloco no passivo. Quando eu atendo essa condição, aí sim eu mando para resultado. Embora isso aqui, pessoal, que eu estou falando, é uma explicação mais básica do CPC 7, que é subvenção e assistência, subvenção e assistência governamental. Receber o recurso do governo. Gente, só lembrando que esse tipo de assistência ou subvenção pode ser você receber bens, você receber dinheiro, você ter benefícios do tipo paga menos impostos, você pode ter linhas de créditos com taxa reduzida, tudo isso é subvenção. Tá? Então, veja que você tem uma série de itens, não é só o governo te dar dinheiro. Tá? Então, por exemplo, não sei se um caso bastante comum, o caso da Ford, que ela ia implantar na Bahia e no final das contas não deu certo. Não sei se vocês lembram. É um caso mais antigo. Aí depois, não minto, ele ia para o Rio Grande do Sul, ia lá para perto de Porto Alegre ali, esqueci o nome da cidade, vizinha Porto Alegre, e aí entrou o governo do PT lá na época, Olívio Dutra, e ele falou, não, a gente não vai dar nenhuma subvenção para a empresa. O governo da Bahia, não lembro quem era, falou, não, pode vir para cá. Então, eles saíram de lá e foram para Camaçari, na Bahia. Ou seja, por que eles vão para lá? Porque recebe recurso. E esse recurso pode ser terra, pode ser... Muitas vezes ele não te dá a terra, mas ele te dá o direito de uso por muitos anos, ele reduz taxa, ele te dá financiamento, ele te dá dinheiro, ele te dá, por exemplo, infraestrutura. Percebe? Então, tudo isso, pessoal, só para ficar claro, não sei se vocês sabiam, mas tudo isso faz parte de assistência ou subvenção governamental, tá? E quando a gente recebe esses recursos, eu tenho duas situações, ou eu tenho uma condição ou não. Tendo condição, passivo, e quando eu atinjo ou quando eu cumpro com essa condição, eu tenho a receita. Se ele é incondicional, se eu não tenho condição nenhuma, receita direta. Tá claro isso aí? Perfeito? Muito bem. Ó, bom, então isso aqui nós já vimos. Ele fala, ó, os termos e as condições das subvenções governamentais variam, como eu disse a vocês. Isso varia de prefeitura, de governo federal, por região, porque o governo federal, vamos pegar só um ente, você pode pegar o governo federal e ele dá uma subvenção, algo para uma coisa que ele pode fazer lá na região do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, e fazer diferente no Sul, ou fazer diferente no Nordeste, tá? Por exemplo, uma subvenção pode requerer que a entidade agrícola cultive durante 5 anos em determinada localidade. Percebe? Ó, veja que aqui ele tem uma condição de tempo, ó, devendo devolvê-la integralmente se o cultivo se der em período inferior. Tá? Então, veja que estou te dando o terreno, mas você tem que ficar no mínimo 5 anos. Por quê? Porque ele vai dar, vai gerar emprego, ele vai gerar renda para o município, tudo isso. Ó, nesse caso, a subvenção não pode ser reconhecida no resultado antes de se passarem os 5 anos. Contudo, se os termos contratuais permitirem a retenção de valor proporcional à passagem do tempo, seu reconhecimento contábil também deve ser proporcional. Tá? Então, veja, pessoal, aqui tem um exemplo claro. Ó, você vai ficar 5 anos, nesses 5 anos, eu te dou a terra ou te dou benefício se você ficar 5 anos. Sai antes, você tem que me devolver a terra. Bom, preciso ver duas coisas. Primeiro, quando a gente assina, por exemplo, telefonia, pessoal, a gente tem uma multa e a multa é proporcional, não é assim que funciona? Então, o que ele disse nesse último tópico é basicamente isso. Bom, então se eu tenho uma subvenção, eu tenho que devolver a terra. Só que se eu fiquei 2 anos ou 2 anos e meio, eu devolvo metade da terra e fico com metade? Se você tem essa característica, então eu vou reconhecendo a receita por competência mês a mês. Se eu não tenho essa característica, eu só posso reconhecer no final, quando cumprir a obrigação de desempenho. Tá? Esse conceito é basicamente a obrigação de desempenho que a gente tem lá na receita. Bom, aqui, ó, então, se a subvenção estiver relacionada com ativo, aqui, ó, menos qualquer depreciação, o pronunciamento CPC 7 deve ser aplicado. Tá? Então, veja, se você está falando, por exemplo, de algum item que seja ativo biológico, mas você está considerando ele como, digamos, imobilizado, ou seja, você está usando os conceitos do imobilizado nesse ativo biológico, então você aplica diretamente
o CPC 7, que ele vai fazer basicamente isso que eu estou falando agora. Ó, esse pronunciamento existe tratamento diferente do pronunciamento 7. Ó, se a subvenção do governo se referir a ativo biológico mensurado pelo seu valor justo, a subvenção do governo exigir que a entidade não se ocupe de uma atividade agrícola específica, tá? Então, o CPC 7 é somente aplicado à subvenção governamental relacionada a ativo biológico, tá? Ou seja, então, ó, ele exige tratamento diferente. Em que sentido? Se eu estou dando para esse ativo biológico o tratamento que eu daria para o imobilizado, custo menos depreciação, menos perda, então eu vou dar tratamento X. Se eu estou falando de ativo, como se diz, as palavras estão me fugindo hoje, hein, pessoal? Tá fogo aqui, hein? Como se diz? Valor justo menos despesa de venda, o tratamento é outro, tá? Bom, estou viajando aqui, ó. Muito bem. Aqui a gente já entra na divulgação, tá? Então, pessoal, antes de entrar na divulgação, tá claro com relação à subvenção? Ou seja, subvenção é o seguinte, o governo vai te dar recurso, é que basicamente o tratamento é assim, pessoal, mesmo sendo valor justo, não tem tanta diferença, tá? É que quando eu estou tratando como valor justo menos despesa de venda, eu tenho que seguir o que diz o CPC 29, tá? O CPC 7, quando ele fala dessas subvenções ou assistências que estão sendo tratadas como imobilizado, como custo menos depreciação, ele é um pouco mais detalhado. E aí eu precisaria ir lá no CPC 7 para ver os procedimentos. Mas, via de regra, ele vai falar assim, você vai reconhecer esses ativos, tá, que você está recebendo, e eu vou reconhecer ele como passivo se eu tiver uma obrigação de desempenho, ou vou reconhecer como receita se ele for incondicional. Quando eu atinjo ou quando eu cumpro essa obrigação de desempenho, eu reconheço a receita. Tá claro isso aí? Tudo bem? Beleza. Então, vamos entrar na última parte agora, pessoal, né, que é a questão aqui, ó, de divulgação. Vocês vão ver que tem bastante tópicos aqui de divulgação, tá? Então, ó, a entidade tem que divulgar o ganho ou a perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola, e também os decorrentes da mudança do valor justo menos despesas de vendas, tá? Então, assim, tive ganho, tive perda, no momento do fechamento da minha demonstração, eu preciso divulgar isso daí. Ó, a entidade deve fornecer uma descrição de cada grupo de ativo biológico. Então, como eu disse a vocês, eu vou separar em garrote, em boi, em touro, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, uva do tipo A, uva do tipo B. Eu vou fazer um agrupamento desses ativos. Então, esses agrupamentos eles precisam ficar claros para mim lá na minha nota explicativa, tá? Ó, a divulgação requerida no item 41, que é a anterior aqui, né, são esses itens que ele fala aqui, pode ter a forma dissertativa ou quantitativa. Ou seja, ó, eu tenho tantas cabeças de gado aqui, tantas cabeças de gado desse tipo, tantos quilos, tal. Ou posso dissertar. Então, os animais, aí eu vou fazer em forma de texto. Posso fazer as duas coisas, tá? Olha o que ele diz, ó, a entidade é encorajada, não é obrigada, mas é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção e entre maduros e imaturos. Então, vocês vão ver isso aqui, pessoal. Tá? Ele fala aqui, ó. Então, você tem lá consumíveis ou não, maturo e imaturo. Tá? Por que isso? Porque isso ele vai te dar digamos assim, um agrupamento maior. Por exemplo, nasceu um bezerro, ainda ele está como ativo biológico imaturo. Quando ele chega num certo ponto, ele já está, digamos, já é maduro, já é, digamos, considerado adulto, tá? Então ele passaria a ser maduro, né? Você tem itens que você tem ativo biológico que é para consumo, que você pode consumir, ou seja, são consumíveis, são comestíveis, e ativo biológico que não. Por exemplo, o eucalipto é um ativo biológico não consumível. Então, soja, como o Marcelo falou, é um ativo biológico consumível, né? A Solange, quem tem gato aí, tem gente que tem gato. Acho que a Marta tem gato aí, né? Tem mais gente que tem gato. Você tem também, Diogo? Gato, não? Tem bastante gente aí que é gateiro aí, né? Bom, muito bem. O gato, para vocês terem uma ideia, hoje está uma aula bem, assim, biológica. Não tenho gato, não. Só Não, cachorro.
Alguém, acho que tem gato aí que falou outro dia, né? O gato, pessoal, ele atinge a maturidade, acho que com 4 anos ele já é considerado adulto, né? Porque 4 anos para nós, para o gato ou para o cachorro, é uma idade diferente. Para o cachorro, acho que a diferença é de 7 anos, né? Então, quando a gente tem... a cada 1 ano, para o cachorro equivale a mais ou menos 7 anos. Então, quando ele já tem lá uns 2, 3, 4 anos, ele já é considerado adulto, né? Porque o gato, por exemplo, ele pode chegar à média de 20, 25 anos de idade, né? O gato na rua não dura mais do que 2 anos, mas o gato em casa ele chega a basicamente esse tempo aí. Então imagina, né? E aí imagina que você vai fazer uma classificação separando esse tipo de animal, por exemplo. Então você tem maturo e imaturo, comestível ou não, consumível ou não, né? Como ele fala aqui, ó. Então, ó, olha lá, ele fala, ó, biológico, consumível e de produção e maduro e imaturo. Por exemplo, a entidade pode divulgar o total de ativo biológico passíveis de serem consumidos, tá? E aqueles disponíveis para produção por grupos. A entidade pode, além disso, dividir aquele total entre ativos maduros e imaturos. Essas distinções podem ser úteis na determinação da influência do tempo no fluxo de caixa futuro. A entidade deve divulgar a base para a realização de tais distinções, né? Então, gente, porque quando você está fazendo essa divisão nos animais, pensando eu como usuário da demonstração contábil, tá? O que acontece? Por exemplo, nasceu um bezerro, tá? Quando que esse bezerro vai começar a gerar fluxo de caixa? Então, nasceu lá uma vaquinha, e quando que eu sou um produtor de leite, quando que essa vaca, quanto tempo ela vai começar a produzir e implementar o meu fluxo de caixa? Percebe? Então, essa separação, pessoal, é muito importante. No caso do eucalipto, no caso do pinho, como a gente falou, você pega um pinho, demora 30 anos para o negócio ser produzido. Então, o tamanho dele ao longo do tempo, se você é investidor, para você é importante para saber quanto tempo ele vai levar para gerar benefício econômico para você. Tá certo? Então, isso faz uma diferença enorme, viu, pessoal? Ó, aqui ele vai, então, dar essa diferenciação, né? Ó, ativo biológico consumível, então, são aqueles passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativo biológico, tá? Então, ó, por exemplo, são os rebanhos de animais mantidos para produção de carne, rebanhos mantidos para venda, produção de peixe, plantação de milho, trigo, produto de planta portadora e árvores para a produção de madeira, tá? Então, isso aqui são consumíveis. O para produção, ó, rebanho de animais para produção de leite, árvore, frutífera da qual é colhido fruto, ativo biológico de produção, ó, plantas portadoras, né? Não são produtos agrícolas, são sim mantidos para produzir frutos. Então, aqueles ativos biológicos que servem para produção, então uma vaca leiteira, por exemplo, e aqueles que são consumíveis, aquele que você vai colher e vai consumir no processo, tá? Não é consumir só de comer, porque ele fala aqui, por exemplo, madeira, né? Então, é consumir no processo. Depois, os ativos podem ser classificados como maduros e imaturos, então ele vai dar aqui o conceito, ó. Os maduros são aqueles que alcançaram a condição para serem colhidos, pensando em fruta, né? Ativos biológicos consumíveis, ou que estão aptos para sustentar colheitas regulares. Tá? E aqui, se for gado, então vai ter o estágio dele, de cada um deles. As demonstrações devem divulgar, caso isso não tenha sido feito de outra forma, a natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativo biológico, mensurações ou estimativas não financeiras de quantidades físicas, então, de cada grupo relativo ao ativo biológico, de produção agrícola durante o período. Tá? Tudo bem, pessoal? Hoje vocês estão falando pouco aí. Então tá bom, vamos lá. Estamos nos finalmente aqui, hein? Então a existência, tem que divulgar ainda também, né? A existência total de ativos biológicos, veja, cuja titularidade legal seja restrita. Isso aqui não é só para ativo biológico, é para imobilizado, propriedade para investimento e tal. E o montante deles dado como garantia de exigibilidades. Esse ponto aqui é exatamente igual ao imobilizado. O montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos, ou seja, o que é um compromisso relacionado? São os passivos.
Então, aqui também vale o caso do imobilizado, que é a mesma coisa. Então, se eu tenho lá um determinado ativo, ele tem financiamento, na divulgação eu preciso divulgar, eu tenho isso aqui ativo, mas isso aqui está financiado tanto, para eu saber, de novo, o impacto do fluxo de caixa. Porque se eu tenho um ativo que vai demorar 10, 15, 20 anos para gerar fluxo de caixa, mas tem um financiamento que tem uma despesa financeira relativamente alta, consumindo o meu patrimônio, esse pode não ser um bom investimento, tá? Ó, e outra coisa, as estratégias de administração de riscos financeiros relacionados com a atividade agrícola. Ou seja, você tem hedge, não tem hedge, isso você está tratando com contratos como é que chama? Na BMF, mercadorias e futuros, enfim, mercado de opções, tal. Tudo isso precisa ser divulgado, tá? Ó, então, ela deve apresentar a conciliação. Isso aqui é mais ou menos a conciliação das mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o início e o final do período corrente. A conciliação inclui. Isso aqui é mais ou menos parecido com aquele mapa de imobilizado, tá? Ó, o ganho ou a perda decorrente da mudança no valor justo menos despesas de vendas, aumento devido às compras, ou seja, aquilo que é entrada, aquilo que é novo ativo biológico, assim como no imobilizado. E reduções atribuíveis às vendas, então seriam as baixas, e aos ativos biológicos classificados como mantido para venda, que seriam transferências, que a gente chama, tá? Fala aqui, ó, incluídos em grupo de ativos mantidos para essa finalidade, enfim, de acordo com o CPC 31. Então, esses casos aqui, pessoal, precisam ser divulgados. Entrada, as baixas e as transferências. Reduções devidas às colheitas, tá? Então, consequentemente, o seu ativo biológico ele vai diminuir de valor porque você colheu. Aumenta o restante da combinação de negócio. Então, se eu fiz uma combinação fazenda A se junta com a fazenda B, a nossa produção triplicou. Então, eu preciso divulgar isso. Tá? Por quê? Porque a minha fazenda junto com a outra é diferente da produção das fazendas separadas. Tá? Aqui ele fala, ó, diferenças cambiais líquidas decorrentes da conversão de demonstrações para outra moeda e também de conversão de operações em moeda estrangeira para a moeda de apresentação. Aqui nós estamos falando de CPC2, conversão de moeda, tá? Fez a conversão, você precisa divulgar. E outras mudanças que forem aí necessárias para que fique claro o entendimento desse ativo biológico. Ó, o valor justo ainda precisa divulgar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, tá vendo? Tem bastante divulgação, pessoal. Olha quanta coisa de divulgação, ó. Tá? Nós temos mais 2 horas de aula só de divulgação aí. Até me perdi aqui. É aqui, né? Não, isso nós falamos aqui. Isso. Ó, a entidade, então, tem que apresentar a conciliação das mudanças entre o início... esse aqui nós falamos agora, né? Redução, outras mudanças. Tá, estamos aqui. Desculpa, pessoal. O valor justo menos a despesa de venda pode se alterar devido a mudanças físicas e também a preços de mercado. Bom, a gente já falou aqui da mudança biológica, da alteração biológica que acontece nos ativos. Evidentemente, pessoal, essa alteração biológica, ela leva para o bem, mas ela também pode levar para o mal, ou seja, pode fazer o seu ativo ganhar valor, mas também pode fazer ele perder valor, tá? As divulgações separadas são úteis para avaliar o desempenho do período corrente e para projeções futuras, particularmente quando há um ciclo de produção que compreende período superior a um ano. Lógico, né? Então, quando eu faço essa divulgação em grupo, separada, né? Lá entre os meus diferentes grupos, isso me ajuda no meu planejamento e assim como na minha avaliação passada. Eu tenho tudo o que aconteceu, eu vou falar assim, puxa, isso aqui foi bom, foi ruim, passado. E vou planejar o meu futuro, né? Novas safras, novas aquisições ou baixas, enfim, que seja. Estou pensando na compra e venda de gado, por exemplo, né? Então, uma vez feito isso, quer dizer, isso é possível a partir da separação desses itens, tá? Porque aí eu vou saber o impacto no meu caixa no futuro. Oi, diga lá. Pode falar. Esse detalhe aí em grupo ou separado depende qual é a atividade, né? Basicamente. Geralmente, quando é produção quando é plantações, é em grupo, né?
Basicamente, porque assim, vamos supor, você pode... Isso aqui, Marcelo, seria, digamos assim, se você pensar bem, em grandes plantações, tá? Em grandes empresas, grandes fazendas. Você Quando é pega uma... cabeça de gado, eles fazem separado, né? Faz porque você tem a diferença da raça, por exemplo. Você tem a diferença do tempo de vida, Do entendeu? peso, né? Peso, exatamente. Por quê? E aí nos razonetes, eu já andei vendo alguns exemplos aqui, eles separam, inclusive, nos razonetes, né? Então, de novo, pensando como a Solange falou, sim, visualizar a contabilização, né? Então, por exemplo, você tem lá gado maturo, gado imaturo, gado bezerro, garrote, entendeu? Por que você vai fazendo isso? Porque aí você, para gerar informação, você consegue saber qual é o impacto que você vai ter de fluxo de caixa quando isso Aí, vai acontecer. aí no caso, se for gado de corte, tem gado pronto para abate, gado em Isso. desenvolvimento. Exatamente, você teria essas classificações. Isso faz uma diferença enorme, né? Se você for pensar, puxa, eu tenho quantas cabeças de gado, quantas delas estão prontas para abate, quantas delas estão lá para ser vendidas e quantas delas ainda está na fase de engorda, quantas delas ainda é antes da fase de engorda, né? Você pega porco, mesma coisa, né? Então isso faz com que você também consiga planejar o direcionamento de recursos, né? Porque uma coisa é você falar assim, não, vou deixar o gado engordando sozinho, vamos pegar um porco, não, vou deixar ele lá engordando sozinho, mas na época que está chegando o Até, Natal, meu querido, vou... até o custo, até o custo diminui, né? Porque se você tiver um gado que já está pronto e outros que não estão, você vai comprar menos ração, que você vai pegar só para aquele que está em desenvolvimento, né? Exatamente. E Produção mantém, normalmente, né? e normalmente eles ficam confinados em pastos Separados. separados, exatamente. Porque aí você consegue controlar, como você falou, a ração, a comida, se é ração, se não é ração, o sal, né? O pessoal fala do sal, né? Dá sal aí para o gado, enfim. Então você precisa fazer realmente essa separação. E aí você percebe que não é só para fins contábeis, é para fins de controle mesmo, para fins gerenciais. E isso é importante ser divulgado, tá? Porque isso facilita o entendimento do seu negócio, não tem jeito. Ó, em tais casos, então a entidade é encorajada, não é obrigada, tá, pessoal, mas é encorajada a divulgar por grupo ou de outra forma o total da mudança no valor justo menos as despesas de vendas incluída no resultado, referente às mudanças físicas de preços no mercado, tá? Então, assim, a norma encoraja que você faça isso, porque isso vai facilitar muito o entendimento, tá? Ó, geralmente essa informação não é tão útil quando o ciclo de produção é menor que um ano. Por exemplo, quando se criam frangos e se cultivam cereais. Ou seja, você planta dali 2 meses, 3 meses, já está pronto para o abate, está pronto para corte, não faz muito sentido isso, né? Agora, quando você tem, por exemplo, como a gente já falou, do eucalipto, que demora um pouco, você tem gado, que, dependendo do caso, demora um pouco, então você faz essa separação. Agora, a galinha, lá como a gente falou, né, Marcelo? Você tem que ter em granja ali, você comprou dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, o negócio já vai ser abatido. Ou mesmo fruta. A gente tem frutas que são super rápidas, já nasce hoje, dali 1 semana, 2, já está pronta para colher, né? Enfim, morango, por exemplo, é E, rápido, né? Oi? e hoje em dia também, falando na questão profissional, é separado, né? Quem trabalha com gado só faz gado, contador só faz contabilidade de produto agrícola, não É, mistura, é difícil ter. exatamente, viu, Marcelo? Ó, e vou falar uma coisa, viu? Viu, Solange? Por exemplo, quando a gente pega aqui esse caso de, que nem você falou assim, eu não conheço nada, tal, não é só você. Provavelmente nenhum da sala aí conheça sobre o que nós estamos falando, esses assuntos, nem eu conheço nada também, né? Mas assim, assim como você pega contadores de custos, muitas vezes, que são muito requisitados, em algumas regiões do país, mesmo aqui em São Paulo, né, um pouco menos, mas aqui na cidade de São Paulo, mas no estado, contadores que conheçam esse processo é muito importante, porque não tem muitos. Tanto é que eu estou com uma parceria com um aluno lá da Legale, um ex-aluno, né? Ele é um advogado, e assim, ele foi para o Mato Grosso, passou a semana no Mato Grosso, a semana passada no Mato Grosso, buscando lá
pessoas para que a gente possa fazer a contabilidade em parceria, entendeu? Nós aqui no escritório daqui vamos processar tal, enfim, mas é fazer parceria. E ele precisa de gente que conheça. E ele falou, meu, você é o único cara que eu sei que a gente pode contar. E aí ele fez um contato com uma pessoa que tem uma empresa de software. Puxa, eu não me lembro o nome agora, mas é um software grande, exclusivo, Marcelo, inclusive para essa área de agronegócio, né? E assim, eu tenho aqui, ele me mandou um monte de relatório. Olha a ideia dele, pegar esse software e transformar em dados contábeis. Só que aí eu já descartei, porque eu falei assim, peraí, primeiro a gente faz a contabilidade, depois a gente gera o gerencial, né? A informação gerencial, e não o contrário. Eu não posso partir da informação gerencial e chegar na contabilidade. Porque se eu fizer isso, eu posso estar deixando de atender a legislação. E não adianta, a contabilidade tem que atender legislação. Quando eu digo legislação, eu digo normas, legislação, imposto de renda, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos caminhando com esse processo e há, sim, um campo enorme. Porque ele falou assim, ó, eu conheço muito produtor, tá? O nome dele é Marcelo, inclusive. Não o meu parceiro, o parceiro do meu parceiro, digamos assim, o cara do software, né? O nome dele é Marcelo. Ele falou assim, falou pro meu amigo lá, o Sato, ele falou assim, Sato, ó, tem muito cliente meu que não tem contador. Não tem contador. Eles trabalham, tem fazenda, tem tudo, e não tem nada de contabilidade, os caras não controlam nada. Tá? Então, até a Daniele me perguntou ontem, né, Daniele? A gente conversou um pouquinho sobre essa questão aí do desenvolvimento, né? O pessoal lá no Paraná, você pode ir nos sítios lá que trabalha com soja. Os próprios parentes da minha esposa, ele tem soja, tem aviário, tem fumo, planta fumo. Eles mesmos fazem a contabilidade deles lá. Eles mesmos falam, eu plantei tanto, eu vou ganhar tanto. Aí eu falei, mas você não tem contador? Eu falei, não, eu mesmo faço. Ninguém tem contador. Porque você tem duas situações, viu, Marcelo? Você tem a situação de ter como se fosse pessoa física, então aí você tem o produtor rural, que aí o cara não precisa de um contador fora, ele pode controlar. Com o mínimo lá de conhecimento, ele consegue controlar. Mas você tem aquele cara que não é produtor rural, pessoa física, ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica. E aí, na reunião que a gente teve no Sindiconte, a palestrante lá, inclusive uma professora, ela deixou muito claro, ela falou assim, olha, a gente tem um monte de empresas aqui que são pessoas jurídicas, que precisam de contador, mas eles só procuram o contador quando está na época lá de fazer o fechamento. Porque quando você acaba a safra, você precisa fazer, tal, apurar os custos, tal, não sei o quê, e muitas vezes você vai fazer isso na época do imposto de renda, então precisa fazer, aí eles pegam o contador e fecham, precisa apresentar o balanço. Né? Eles vão lá e pegam o contador. Fora isso, meu querido, tem cara que não quer nem saber. Imagina o contador, né? Porque pegar as empresas tudo na mesma data. Tem então, que fazer tudo. Aí você está numa determinada região que todo mundo planta a mesma coisa, aí o contador se dá mal. Né? Tem que trabalhar muito. Isso numa época só, né? Eu tenho um cliente que ele tem plantação de cana, ele vende para fazer álcool. Ele é pé de cana. Combustível. Aí fui falar do ITR para ele, não sabia nem que era isso. Então, tá vendo? O ITR agora acho que é setembro, né? 30 de setembro, não é isso? Então, e o cara tem que fazer, senão tem multa. Né? Tem umas áreas na contabilidade que são um pouco exploradas, né? Quando eu estava na faculdade, a professora de custos mesmo falou que é muito difícil encontrar professor que saiba ensinar, né? Não são muitos não, viu, Daniele? Porque assim... É uma área bem escassa. Então... Profissional. Aí eu vou falar, não é só professor de curso, você tem um monte, entendeu? Porque aí o cara pega o livro ali, pelo livro ele vai, dá os exercícios que estão no livro, é relativamente fácil. Agora, o cara para sentar lá na indústria e efetivamente fazer esse processo não é tão... assim, você não tem muitos. Você tem cara que faz isso, mas não são muitos. Mesma coisa essa atividade... que nós estamos falando aqui, atividade agrícola. Então, ontem você me perguntou sobre apostas, desenvolvimento, consultoria, não foi? Então, esse aqui, por exemplo, é um nicho. Por quê? Porque não tem profissional especializado nisso. E você tem multinacionais de grande porte que trabalham com isso, que é necessário você medir. Você tem a Bung, você tem puxa, eu estava com uma outra, no nome, na ponta da língua eu esqueci, que é ali na Berrini você tem uma outra que é enorme também, entendeu? Então, você tem várias. Só que assim, você precisa conhecer.
Precisa ter o conhecimento. Uhum. Né? Geralmente, essas empresas têm o próprio escritório dentro da empresa, né? Não trabalha. Quando é bastante grande, sim. Quando é bastante grande, você já tem isso daí. Né? Por quê? Porque, é como a gente está falando, você precisa de gente especializada. E se você está fazendo um trabalho desse para uma empresa grande e não é especializado, não vai funcionar. Não vai dar É certo. porque o movimento é muito grande diariamente. Então, você tem que ter todo dia é muita nota, é muita entrada, é muita saída, é muito processamento. Se for ficar pegando no final do mês para fazer isso, você está ferrado. Você não faz. É aquilo que a gente falou, Marcelo, acho que na aula na quinta-feira. Tem que ter controle. Né? Você me perguntou aí em algum momento. Assim, tem que ter controle. Se você não tiver controle, esse tipo de atividade você não vai conseguir dar conta. Não tem jeito. Tá? E dependendo do tamanho da empresa, é só ela e acabou, porque é muita atividade, é muita coisa. Você não consegue fazer várias empresas, é só uma. Difícil, é. Se é uma empresa muito grande, fica difícil. Teve uma época que eu estava lá na Trevisan, e aí nós tivemos uma palestra com o controller, acho que da Bung, né? Que a Bung tem bastante esse segmento. E aí, assim, então é o controller e tal, aí todo mundo esperava o cara de terno, não sei, sabe como o cara chegou lá? O cara chegou lá de calça jeans, camisa xadrez, mesmo, parecia que estava indo para a festa junina, bota, né? Sabe aquelas camisas que a gente usa na festa junina, toda xadrez e tal? Né? Vai dançar sertanejo. Só faltou o chapéu. Né? Meu cara chegou de bota, né? Não bota 7 Lego, mas chegou de bota, calça jeans bem surrada mesmo e camisa dessas tipo a gente vê aí na festa junina. Aí o cara falou assim, ó, a primeira coisa que a gente fala é que quem vai trabalhar nessa área, primeiro, precisa gostar e segundo, precisa trabalhar com roupa, porque ele falou assim, não adianta a gente achar que eu sou, vocês acharem, né? Ele falando para os alunos, vocês acharem que eu sou o controller e que eu vou ficar na minha sala lá fechado. Não, eu preciso lá, eu vou lá na produção, eu vou lá na plantação, eu vou lá com o engenheiro e ando no meio da plantação. Ele falou, não tem jeito, então andar bonitinho, isso aí é para escritório. Ele falou assim, para quem está banco, ele falou, no agronegócio não tem jeito, né? Não tem jeito. Até agora, nos escritórios de hoje, dependendo do cliente, você precisa ir lá conhecer a operação dele. Isso. Saber o que ele faz, como que entra, como que produz. Você tem uma ideia na hora que você vai fazer os lançamentos, você saber o que está acontecendo. Então, veja só, a gente está falando em separar em grupo, está falando, né? Então, você precisa saber se o cara planta laranja. Só respondendo aqui o Diogo está perguntando o que é ITR. Né? Não é TR, é ITR. ITR. Oi? ITR. ITR, que é informação... Imposto Territorial é verdade. Rural. É isso aí, é verdade. É Imposto Territorial e Rural. Na cidade aqui, você paga o IPTU, né? Lá você tem o ITR. É como se fosse, digamos, de forma bem simples, Diogo, é como se fosse uma declaração pessoa jurídica, digamos assim, de quem tem terra. Porque o ITR você entrega até dia 30 de setembro, tá? E você vai colocar a metragem da sua terra, do seu terreno, hectares, né? Se você teve benfeitoria, se você planta, se você não planta. Não é, Marcelo? Põe os hectares, o tamanho da terra. Exatamente, né? Porque aí, claro, você tem as faixas de tributação, tudo isso. Tá? Então, é ITR. Tá? E aí, olha só, eu ia falar um negócio, acabei esquecendo aqui. Puxa vida, acabei esquecendo. Pô, mas eu lembro no meio do caminho aí. Ó. Depois, ó. Então, a transformação biológica resulta em várias mudanças físicas. Então, como a gente falou, crescimento, degeneração, procriação, como a gente já falou aí para trás, né? Ó, cada uma dessas mudanças tem relação direta com os benefícios econômicos futuros. Ou seja, essas mudanças, seja a degeneração, o crescimento ou o nascimento, né, ele vai gerar fluxo de caixa ou consumir fluxo de caixa. Então, daí a importância de a gente mensurar isso. Ó, tem relação direta com os benefícios econômicos futuros. Então, a mudança no valor justo de ativos biológicos devido à colheita também é uma mudança física. Tá? Ou seja, aí o meu valor justo está mudando não porque o mercado está aumentando ou diminuindo, não, é porque eu estou colhendo, então eu estou tirando
atividade, produto agrícola e passando para, desculpa, estou tirando de ativo biológico, passando para produto agrícola, passando para o meu estoque, né? Então, a atividade agrícola é frequentemente exposta aos riscos climáticos, doenças e outros riscos naturais. Como eu já falei o exemplo do tomate, a gente falou recentemente do caso lá dos gafanhotos, que aquela nuvem de gafanhoto e assim sucessivamente. Ó, se um evento ocorre e dá origem a um item material de receita ou despesa, então, ó, a natureza e o total devem ser divulgados de acordo com os pronunciamentos técnicos. O CPC 26 lá, porque ele fala da nota explicativa, né? Exemplo de tais eventos incluem surtos de virose, inundação, seca, geada. Por quê, pessoal? Essa alteração biológica impacta diretamente no meu fluxo de caixa. Então, é importante o investidor, o tomador de decisão, saber o impacto disso, primeira coisa, certo? Agora, quando a gente vem nesse último tópico aqui, ele fala, então, essa atividade está exposta a esses riscos climáticos aí, tá? Assim, se chover muito, se for muito sol. Eu falei o caso da uva, que a uva, por exemplo, a quantidade de sol que ela toma e a temperatura que fica na região, isso influencia na uva. A uva, para fazer o vinho, é muito sensível. Qualquer alteração, ela sofre, né? Ou ela tem ganho, digamos assim. Ela pode ter as duas coisas. Então, esse tipo de procedimento, ele tem que ser divulgado. Ele fala conforme o CPC 26, porque a nota explicativa está sendo tratada lá nesse CPC. Precisa ser divulgado, pessoal. Por quê? Porque nós precisamos gerar informação para quem vai tomar decisão, tá? Ó, aqui ele fala, ó, pessoal, veja que aqui ele trata como divulgação geral, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ele já fala como divulgação adicional. Ó, se a entidade mensura ativos biológicos pelo custo, aí menos qualquer depreciação, então no final do período ela tem que divulgar uma descrição dos ativos biológicos, isso aqui eu acho que serve para os dois tipos, né, para adicional ou geral. Uma explicação da razão pela qual o ativo justo não pode ser mensurado, então aqui é adicional mesmo. Se possível, uma faixa de estimativa dentro da qual existe probabilidade de se encontrar o valor justo. O método de depreciação, vida útil de depreciação, e o total bruto e a depreciação acumulada. Veja que se você não está falando pelo valor justo, você vai ter que colocar a descrição, por que você não usa o valor justo e todos os dados referentes à mensuração pelo custo e depreciação. Basicamente, o que nós temos no CPC 27. Tá? Ó, e se durante o período a entidade mensura os ativos biológicos ao seu custo, deve divulgar qualquer ganho ou perda reconhecido sobre a venda de tais ativos biológicos. E a conciliação requerida pelo item 50, que é aquele que nós já vimos aí, deve evidenciar o total relacionado com tais ativos separadamente. Ó, se eu tenho lá, a minha mensuração é pelo custo, tá? E aí eu tenho perda, eu tenho... claro que essa perda nós estamos falando pelo impairment, né? Então eu tenho que divulgar essa perda, ou, caso eu tenha um ganho, né? Reconhecido aquilo que eu vou reconhecer de perda para esses ativos aí, precisa ser divulgado. Bom, adicionalmente, a conciliação deve conter os seguintes montantes: perdas irrecuperáveis, reversão de perdas no valor recuperável e depreciação, basicamente, tá? E ele diz, se o valor justo, ó, previamente mensurado ao custo, se tornar mensurável de forma confiável durante o período, então, no período corrente, a entidade deve divulgar, ó, uma descrição do ativo biológico, uma explicação da razão pela qual a mensuração do valor justo se tornou mensurável e o efeito da mudança. Ou seja, nós vimos alguns slides aqui atrás que, se eu não conseguir mensurar o meu valor justo, eu vou mensurar ele pelo custo, tá certo? Mas, a partir do momento em que embora eu tenha reconhecido muitas vezes inicialmente pelo custo, se em algum momento eu conseguir, digamos, mensurar o valor justo, então eu tenho que fazer essa mudança. Vou deixar o que está reconhecido e eu vou ter que ajustar a partir do valor justo, tá? Então, se isso acontecer, aí eu preciso colocar aqui, ó, então eu tenho que divulgar uma descrição desses ativos biológicos, uma explicação da razão pela qual essa mensuração do valor justo se tornou possível e mensurável, né? E o efeito dessa mudança, o que isso impacta no nosso fluxo de caixa, basicamente, né? Agora, ó, veja que eu tenho divulgação especificamente para subvenção. Ó, tá vendo? Então, eu tenho uma divulgação geral,
Eu tenho uma divulgação adicional, caso eu use custo, e tenho, inclusive, divulgação quando você recebe aqui a subvenção. Ó, então, eu tenho que divulgar a natureza e a extensão das subvenções governamentais, condição não atendida e outras contingências associadas com subvenção governamental, ou seja, você tem condição, não atendeu, preciso divulgar, tá? E reduções significativas esperadas no nível de subvenção governamental. Por quê, pessoal? Esse nível aqui, tá? Que ele fala aqui, é muito importante pelo seguinte, como a gente já falou, o produtor rural, muitas vezes, ele depende do governo, tá? Ele depende do governo. Por exemplo, a gente pode... Já ouviram falar a época do defeso? Não? A Daniele nunca ouviu falar? Não? Alguém mais sabe o que é defeso ou não? Oi? É o período que não pode pescar, não é isso? Isso, é isso mesmo. Então, vejam, quando o Lula entrou, o Lula criou o Ministério da Pesca, vocês lembram? Tinha o Ministério da Pesca, né? Por que o Ministério da Pesca? Até faz sentido, né, se a gente for pensar bem, porque você tem uma costa muito grande, essa era a justificativa dele, do ex-presidente, faz todo sentido. Você tem uma costa muito grande, tem muita gente que vive e depende da pesca. Só que a gente tem a época do defeso, que é a época da procriação, que os animais estão muito pequenos. Tá certo? Ou seja, os peixes, né, estão muito pequenos e você não pode comercializar, você não pode pescar. Né? Porque senão depois você vai, como é que se diz? Vai deixar os peixes muito escassos aí, então você não consegue. Muito bem. Como que essas pessoas sobrevivem quando não estão pescando? Já pensaram nessa dificuldade? Entendeu? Então, isso faz diferença nisso que nós estamos vendo aqui, ó. Ó, fala aqui, ó. Reduções significativas ou condições não atendidas, natureza e extensão de subvenção. Então, veja, quando você tem, muitas vezes, essa época do defeso, por exemplo, você tem, muitas vezes, subvenção. O governo está lá mantendo aquelas pessoas. Ele está dando lá um auxílio e tal. Por quê? Porque se ele não der esse auxílio para a população desse tipo, essas pessoas vão passar fome. Essas pessoas não vão ter o que comer. Tá? Então, se você tiver esse tipo de benefício, ou seja, você esteja recebendo, tal, você precisa divulgar, tá? Porque isso vai fazer diferença para a tomada de decisão, né? Basicamente é isso, pessoal, bem fácil, né? Então aqui muito obrigado, né? Que Deus abençoe todo mundo aí. E é isso, pessoal, em termos de ativo biológico é isso. Fácil, né, Solange? Tranquilo aí, pessoal? Aqui não, né? Não, mas assim, vocês acharam assim, muito fácil, assim, vocês acharam extremamente fácil, muito fácil ou fácil? Eu achei nenhuma das alternativas. Eu achei médio. Quem achou médio, quem achou difícil, quem achou muito médio. difícil e quem achou Ultra Mega Blaster. Eu achei médio, mas é complexo. Ultra Mega Blaster. Ou, além do Ultra Mega Blaster, você tem Jedi. Alguém aqui achou Jedi mesmo isso aqui? Jedi é boa. Jedi né? Professor, Oi. é que assim, o pessoal acha que é difícil, mas é a convivência, né? Você tem que ter convivência com o assunto. Depois que a pessoa convive, acha fácil. Sim, sim. Você precisa, como se diz, estar trabalhando com isso constantemente. Da mesma forma que a gente trabalha com contabilidade básica, como a Solange, por exemplo, conhece muito de impostos, porque ela trabalha com isso. Agora, quem trabalha, por exemplo, na área de agronegócio, quem está lá, digamos, cuidando de soja, cuidando de leite, de carne, né? Enfim, a pessoa conhece aquele negócio. Entendeu? A pessoa conhece. Então, e outra, tem um detalhe, hein, pessoal? Uma coisa é você conhecer isso, porque, por exemplo, como eu falei, eu tenho vários parentes no interior. Eu conheço, meu primo lá conhece, ele cuida. Outra coisa é você conhecer isso de forma profissional e a questão contábil, a questão de reconhecimento, a questão de valor justo. Né? São coisas realmente diferentes e que vão impactar no processo de tomar decisão. Né? Mas assim, pessoal,
Primeiro, fazendo... o Diogo está falando que é difícil e na prática deve ser mais ainda. É um pouco complicado mesmo, é complexo, não é um assunto que a gente lida sempre, e na prática é um pouco mais complicado no início, Diogo. Depois que você pega o jeito, que você aprende as contabilizações, aí você vai fazer. Mas assim, complementando esse comentário do Diogo aqui, né? Você tem que ter controle. Se você não tiver controle do desenvolvimento, do crescimento, ou seja, o que ele fala lá de atividade agrícola, se você não tiver o controle dessa atividade agrícola, esquece, você não vai ter uma boa contabilidade, tá? Aí tem a questão também de, por exemplo, os escritórios no geral têm dificuldade de mostrar para o cliente que você precisa dar informação para gerar o relatório. Imagina convencer um cara fazendeiro do que você precisa para gerar a informação da empresa dele. Então, muito, assim, o que a gente tem muito de dificuldade, Daniela, que eu vejo, seja aqui nesse CPC ou em outras, assim, é a questão de você pegar os dados. A gente vê, quem trabalha em empresas grandes, consegue os dados, assim, já tem uma certa dificuldade, mas consegue os dados, porque na cabeça das pessoas, as pessoas já sabem, e já tem lá, já sabem, assim, a importância da geração da informação. Quando você está num pequeno empresário, ou naquela pessoa que não dá valor efetivamente para a tomada de decisão do ponto de vista contábil, esse cara nunca vai te dar a documentação de forma adequada. Não tem jeito. Tá? Essa pessoa não vai, digamos, agregar muita coisa. Tá? Agora, diga lá. Geralmente, isso acontece quando, por exemplo, você pega nessa questão de agrária, aí, de agrícola, essas coisas. A pessoa está lá 30 anos fazendo o serviço sem contador. Aí chega um e fala, você precisa de um contador para poder ficar bonitinho. Aí você vai lá e fala assim, eu preciso de um relatório. Aí, para que isso? Eu faço isso de cabeça, não sei o quê. Aí começa a briga, entendeu? Ele acha que acha que sabe tudo, do que precisa de contador, e o contador fica naquela briga, e assim vai. Isso acontece com outras empresas também. Sim, é aquela história, o cara não quer te dar nenhum extrato, porque ele não quer que você veja a conta dele. Entendeu? No escritório entrou um cliente recentemente que ele só passou a fazer contabilidade porque um cliente muito importante dele exigiu. E ele entrou lá em dezembro, até agora ele não mandou nada assim para a gente fazer a contabilidade. Então, aí o cliente dele exige, ele quer fazer um negócio para atender o cliente para ele poder vender, só que ele não dá valor. Ele não tem interesse assim, né? Aí depois sai um negócio mal feito, aí vai falar assim, puxa, mas o contador não fez direito, o contador é ruim, não sei o quê. Você entende? Por isso que é bom você ter os e-mails, né? Guardar direitinho, porque já foi cobrado várias vezes e ele não manda as informações. E ele deixou bem claro na reunião que ele falou que o cliente é muito importante para ele, está pedindo os relatórios e ele quer fazer por causa disso, não porque ele quer ter o controle e manter a empresa certinha. Mas o problema é assim, é que ele não está visualizando que o cliente dele vai analisar o balanço dele para ver se ele tem condição de entregar o produto ou o serviço, certo? Se ele não tiver condição, a partir do balanço, o que vai acontecer? O cliente para de comprar dele. Entendeu? Só que a pessoa não enxerga isso. Se eu estou fazendo essa reunião, eu já falo para ele. Então, não quer dizer que você vai perder o cliente. Por quê? O cliente me pediu um relatório da sua atividade, eu não vou ter. Vou falar para ele que você não está me passando. Claro. Agora, você imagina, traz isso aqui para o ativo biológico. Você está lá no campo, né? Você está lá no campo, o cara está lá na fazenda. Né? Como eu falei, o cara tá lá de botina, calça jeans, acorda, sabe, 5 da manhã, 7, 8 da noite, o cara já tá indo dormir, né? Enfim, trabalhou o dia inteiro. Você acha que o cara vai ter tempo de ficar parando tal e analisando? Não tem, é difícil, é difícil. Oi? Terá que ter uma pessoa para fazer isso. Sim, tem que ter gente específica, porque senão não dá conta, não dá para fazer. Se ele pensar bem, um filho, um parente, alguma coisa que seja instruído, se não quiser pagar, né, para passar as informações. Mas de qualquer maneira, assim, nós não temos, digamos, a educação contábil, aquela coisa de pensar na contabilidade e tal. A gente não tem muito isso, principalmente os empresários, né? Porque o cara quer
fazer, ele ganha dinheiro plantando, ele ganha dinheiro colhendo, ele não quer nem saber de entregar relatório, nada disso. Isso é um... Professor, dizem que no exterior, nos Estados Unidos, é totalmente diferente, né? Que eles valorizam muito esse controle das empresas. Sim, sim. Só que tem alguns detalhes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, primeiro, a empresa não precisa de contador. Sabia disso? Não é como aqui, você não precisa de um contador formado, porque, primeiro, cada estado você tem uma situação diferente. Por exemplo, você não precisa publicar um balanço com um contador assinando lá. Eu vi um professor, tem um professor Scarpim, ele dá aula numa universidade renomada lá nos Estados Unidos, na área de contabilidade. Ele é brasileiro. Eu faço parte do grupo aí dele, né? Dele não, um grupo no qual ele faz parte. Ele deu uma live recentemente, né, uma entrevista que o professor Nakamura, não sei se vocês já ouviram falar, entrevistou ele perguntando como é o curso, a formação, a profissão lá. Falou, aqui é o seguinte, primeiro, aqui funciona assim, a empresa não precisa ter contador, tá? Só que se tiver contador e tiver algum erro, alguma fraude, o contador pode responder junto, né? Mas se a empresa quiser divulgar tal, ele falou assim, é lógico que com um contador, o cara ganha relativamente bem, ele falou que lá o contador ganha mais do que o cara ganha aqui, e é uma profissão bem valorizada. Lá o pessoal valoriza muito o contador, o conhecimento do contador, entendeu? Diferentemente daqui. A gente tem muitas pessoas, muitos contadores, foi o que eu te falei ontem, Daniela, assim, a gente tem muitos profissionais, mas que não conhecem as coisas. Você tinha me perguntado sobre as normas, não é isso? Então, tem muito profissional de contabilidade que não sabe nem fazer lançamento contábil. Quanto mais aplicar as normas. Então, assim, é um bom nicho? Porque você precisa se especializar. Entendeu? E, vou falar uma coisa, Daniele, quem está trabalhando no escritório, né? O Rafa, o próprio Diogo e tal. Se você falar inglês, tá? E manjar de normas, é um caminho aberto para você entrar em multinacional. Esse é o caminho para grandes empresas, né? Tem que dominar as normas aí. Bom, enfim, resumindo, pessoal, ativo biológico, né? Diogo, o Diogo está falando que está desempregado, está difícil. É o momento, viu, Diogo? Agora, por conta da pandemia, né? Mas se Deus quiser, eu vou orar aí por você, você vai logo, logo, se Deus quiser, arrumar um emprego aí, né? Olha só, pessoal, ativo biológico. Na DOC não está tendo crise não, Diogo. Aí, Diogo. Eles estão contratando. Ah lá, estão contratando, Marta? Na verdade, eles contrataram. Mas vira e volta tá entrando gente. Então, ô Diogo, olha só, no caso aqui, veja, você já tem a graduação, você tem uma coisa muito boa que é o conhecimento do Contimate, você dava consultoria nisso, então você conhece muito. Depois do final, eu quero falar justamente com você, quero fazer uma pergunta com você sobre o Contimate. E assim, você está fazendo uma pós de FRS, entendeu? Então, cara, vai por mim, isso faz diferença. Mas mesmo assim, manda currículo, tá? Manda currículo. No caso aqui, você tem a Marta e a Daniele que pode mandar para você na empresa dela, que o escritório delas é grande. Não sei se você conhece a Soyara, mas a Marta conhece, a Daniele também conhece. Ela pode te mandar lá na IRCO, né? São escritórios grandes que você tem certeza que você vai conseguir fácil, tá? Bom, vamos lá, para fechar. Então, assim, ativo biológico, ele pode estar no circulante ou no não circulante. Vai depender da forma do tratamento que eu vou dar para cada um deles, tá certo? Eu tenho lá, tem que separar a planta portadora, tem o ativo biológico e o produto agrícola. Eles são mensurados a valor justo menos as despesas de vendas, perfeito? E eles são, como se diz, e eu posso ter a perda na aquisição, posso ter a perda posterior, tá? Quando você colhe, o valor justo que você mensura é o custo que você vai considerar lá no seu estoque no momento da transferência, e você tem que fazer as divulgações, pessoal. De preferência, divulgar em grupos, porque isso facilita a análise, facilita fluxo de caixa, enfim, facilita uma série de procedimentos, tá? Para tomada de decisão, né? Basicamente é isso, pessoal. Quer dizer, quando eu digo basicamente é isso, um resumo muito resumido aqui. A gente viu bastante coisa, né? É uma norma bastante detalhada assim também. E agora eu vou preparar exercícios para vocês aí para a gente poder fazer, tá?
esse já é o terceiro assunto que está faltando exercício. Tá certo? Eu estou controlando, tá, pessoal? Ó, só reforçando aqui, o Diogo mandou o currículo dele no grupo, então quem puder fazer indicação aí. Viu, Marta? Você é amiga da Soyara, não é? Não, é a Ellen. É a Ellen, né? Então, mas manda ver com ela lá se pode repassar para a ICO. Eu sou lá, eu vou pegar lá, o Diogo, eu mando para ela também, para ela repassar, porque é um escritório grande e tal, né? Enfim. Pessoal, basicamente é isso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui com vocês. Dúvidas aí, por enquanto, certezas? Quando for fazer exercício, saber. Tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só, nós temos 18 minutos aí, nós temos 40 exercícios de imobilizado, eu estava olhando agora há pouco, né? O que vocês acham de nós fazermos uma aula na terça-feira só para resolver exercício de imobilizado? Professor, eu acho que já vai ter voltado as aulas lá na Legale, né? Então, terça eu não tenho aula. Esse semestre aí eu tô todos os dias. Então, Rafael, você tem aula com quem na terça-feira? Já vou te falar. Ixi, eu tenho que olhar agora, não lembro, professor. Então, olha só, a maior parte das aulas, Rafa, serão gravadas. Não vai começar, não vai ser pelo Zoom, então, não? Não, a maioria não. A maioria os professores estão preferindo gravar as aulas e vocês depois assistem a parte. E aí nós teríamos o tempo para fazer essa aula. Só um minuto que eu já vou te falar com quem que é. Aí eu já te falo o professor. Entenderam, pessoal? Tudo bem, mesmo que o Rafa não possa, se a maioria puder, vocês estão dispostos? Tudo bem. Sim. Aí a gente vai ter a aula, claro que conta na carga horária. Lembre-se que a gente tem uma carga horária ainda que está faltando, então eu vou aproveitando esse tempo para a gente ter a carga horária cheia, tá? E aí a gente trabalha só com a resolução do imobilizado. Legal. Pode ser? Maravilha, maravilha. Beleza. Tudo bem, pessoal? Então vamos encerrar por aqui. Estou à disposição aí para dúvidas. Eu vou cancelar aqui, vou parar a gravação, vou interromper, tá bom? E aí a gente pode tirar dúvida e bater um papinho aí. Tá bom, pessoal? Então, queria agradecer a todos mais um sábado aí, né? Mais uma aula. E que Deus abençoe a todo mundo aí.